muitas vidas. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, entre na presença de Deus, porque agora é a hora da palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te ouvir neste lugar. Senhor, eu sou a portadora, mas quem vai trazer a palavra é o Senhor. É o Senhor que vai colocar cada palavra aqui nos meus lábios, para que eu possa falar, Senhor. Senhor, nós queremos te ouvir. Eu sei que tu tem algo para cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que possamos estar atentos, Senhor, no que vai ser pregado aqui, Senhor, para que possamos te ouvir falar. Hoje o Senhor falou comigo, hoje a palavra foi para mim. Obrigada, Senhor, porque eu precisava ouvir esta palavra, e eu senti que o Senhor conversou comigo, como se tivéssemos só eu e Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, todo sono, todo cansaço, Senhor, todas as preocupações, Senhor, porque nós somos humanos, Senhor, e na nossa mente tem as preocupações do nosso viver, Senhor. Como vai ser a semana, como eu vou chegar no meu trabalho, como eu vou resolver isso, como eu vou lidar com aquela situação. Senhor, tenta vir na hora, Senhor, essas preocupações, mas nós queremos repreender no nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora, em teu nome, que as mentes agora fiquem cativas agora no que tu vai falar essa noite, e cada um de nós possamos entender o recado para as nossas vidas, possamos nos consertar, possamos te obedecer, possamos caminhar contigo. Fala conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Semana difícil, mas abençoada, porque quando a gente tem as dificuldades da vida, a gente também vê o milagre de Deus, a gente também vê o cuidado de Deus. Quando tudo está tranquilo, a gente não vê milagre, não precisa de milagres. Mas quando está aquela tempestade em alto mar, ondas altas, e quando a gente perde o controle da situação, nem homens podem nos ajudar, é aí que a gente vê o milagre, é aí que a gente vê o nosso Deus em ação. Por isso que na palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças, porque é nas horas difíceis é que a gente consegue ver o agir de Deus, ver o poderoso Deus que nós servimos. Mas, queridos, a palavra dessa noite, ela tem um tema. Se o Jonatas quiser até escrever aí, é inteireza do coração. Inteireza do coração. O que é uma inteireza do coração? É um coração inteiro. Não é partes do coração, mas é um coração inteiro. E o Senhor palestrou comigo esses dias sobre essa inteireza, porque primeiro o Senhor fala conosco, para depois a gente compartilhar com a igreja. E o Senhor falou comigo: Érica, eu quero a inteireza do seu coração. Eu não quero partes do seu coração. Eu não quero 50% do seu coração. Eu não quero 80% do seu coração. Eu não quero 99,999% do seu coração. Eu quero os 100%. Inteireza do coração. Inteireza. Todo. Você pegar o seu coração, tá aqui, Senhor. Só que quando você faz isso, você está entregando o governo da tua vida nas mãos do Senhor. E aí não tem como você passar à frente do Senhor e resolver as coisas sem antes saber qual é a vontade do Senhor. É muito fácil a gente chegar aqui e falar isso, pregar isso. Agora, difícil é você cumprir no dia a dia. Difícil é você cumprir no dia a dia.
A gente pensa que pode resolver tudo. A gente pensa que nós estamos no governo da nossa vida, que nós tomamos as decisões, que nós sabemos a decisão que tem que ser tomada. Principalmente quando é algo relacionado com o desejo do nosso coração. Principalmente. Vai um pai ou uma mãe falar para uma jovem que está enamorada de um rapaz que ele não é rapaz para ela. Vai falar. Pode até Deus vir aqui na terra que ela não vai querer ouvir, porque ela já entregou o coração para ele, né? E às vezes a gente está falando de uma jovem, de uma adolescente, mas vamos trazer para nós aquele sonho que você tem de realizar e ele acontece, mas não é a hora nem o momento que Deus quer para a tua vida, e que Deus te tira. E vai você entender Deus, hein? Vai você entender Deus. Você fica até com raiva, você não quer, você nem pergunta a ele. A tua vontade é tanta de realizar aquilo que você nem quer saber qual é a vontade de Deus. Nem quer saber, porque é desejo do teu coração. Por isso que essa inteireza está relacionada a tudo isso que eu falei. Está relacionada até com os nossos sonhos que Deus destrói. Deus destrói sonhos. Poxa, mas eu entrei na igreja e sempre me falaram que Deus realiza sonhos. Agora você está falando que Deus destrói sonhos. Destrói. Se não estiver relacionado com o propósito que Ele tem para a tua vida, Ele destrói. Porque o que Deus quer é a tua salvação. É a tua salvação. É que você ande em obediência aqui na terra. Então entender isso. E quando a gente faz essa oração de entrega total no nosso coração, a gente não tem esse nível de consciência. Não tem. E a gente muitas das vezes está aí fazendo voto tolo ao Senhor. Fazendo voto tolo. Porque não temos ciência do que nós falamos para o nosso Deus. Do que nós nos aliançamos e pactuamos com Ele. Então a palavra hoje, inteireza do coração. Coração 100%. O Senhor requer de nós 100% do nosso coração. A palavra de Deus, eu vou me basear lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, vai falar a história de um rei de Judá. O nome desse rei era Amazias. Amazias era da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração inteiro, diz na minha versão. Vou repetir o verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com coração inteiro. Entenderam da onde? Ali está dizendo sinceridade, mas na minha versão, coração inteiro. Ali fala sinceridade porque o coração inteiro tem a ver com os nossos feitos. O que a gente faz aqui na terra, a gente prova se o nosso coração está inteiro nas mãos do Senhor. Por isso que tem a palavra sinceridade. Sinceridade, não podemos querer enganar Deus. Mas a palavra diz que Amazias, rei de Jerusalém, fez tudo o que agradava a Deus, porém não agiu com total sinceridade, porém não agiu com total inteireza, não entregou inteiramente o coração a Deus. O que
que aconteceu com esse rei Amazias? Esse rei Amazias, ele tinha um pai, Joás. E como o pai de Amazias era rei de Jerusalém, ele tinha um sacerdote, Joiada. E esse sacerdote, Joiada, ele fez muito no reinado de Joás, pai de Amazias. Nossa, ele reuniu o povo, ele levou o povo a arrependimento, ele ajudou a reorganizar o templo do Senhor. Só que Joiada foi assassinado, morreu. E quem assumiu no lugar de Joiada foi o filho dele, Zacarias. E aí, o rei Joás não respeitava Zacarias como respeitava o pai, Joiada, sacerdote. E aí, Zacarias começa a vir com uma voz profética de Deus de que o reino de Jerusalém estava virando uma bagunça. Depois da morte do sacerdote Joiada, o povo se perdeu na idolatria, era deuses para tudo quanto é lado. E Deus usa a vida de Zacarias para vir com uma voz profética de conserto. O povo precisa se consertar. Rei, você precisa levar o povo ao conserto. O povo se perdeu. Mas o rei não entendeu. E o que o rei mandou fazer? O rei mandou matar Zacarias. E Zacarias foi morto, apedrejado nas portas do templo, aonde Joás tinha sido consagrado, tinha sido ungido rei, ali mesmo, nas portas do templo. Quer dizer, Joás, ele não teve gratidão. Ele foi ungido por Joiada. E agora ele estava matando o filho dele ali, no mesmo lugar que ele foi ungido pelo pai de Zacarias. E aquilo aos olhos de Deus, aquilo mexeu com o coração de Deus. E ali, o rei Joás, ele foi condenado por aquela atitude por Deus. E mais tarde, o próprio povo de Joás mata ele, porque não aceitou aquele ato de covardia, ele ter matado o sacerdote Zacarias no mesmo lugar que o pai de Zacarias ungiu ele rei. Ele não teve a gratidão, ele não teve o respeito, e o povo guardou aquilo, e quando teve uma oportunidade, matou Joás, o rei. E Amazias, que foi o que eu li no capítulo 25, era filho de Joás. Lembram que nós lemos aqui no versículo 2 que no coração de Amazias não tinha sinceridade, não tinha interesse? Nesse capítulo não diz o porquê. Pô, mas se ele era reto, se ele fazia tudo que Deus queria que fizesse, que falta de sinceridade era essa? Por que ele não entregou o coração dele todo a Deus? Porque ele guardava um rancor dentro do coração dele. Ele guardava dentro do coração um sentimento de vingança, porque aquele povo tinha matado seu pai, e ele não aceitava aquilo. Aquele sentimento estava ali dentro do coração de Amazias. Talvez ele fosse criança quando seu pai foi assassinado. Aquilo cresceu com ele. Era pequenininho e de repente aquilo tomou o coração de Amazias. De maneira que o coração de Amazias, ele não pertencia mais 100% a Deus. Talvez ele pertencia 10% a Deus e 90% ao sentimento de vingança, de raiva, de ódio. E o Senhor me traz essa noite essa palavra para compartilhar com os irmãos. Quando se trata de coração, é muito sério. É muito sério, sentimentos são sérios. Amazias, ele foi contaminado pela vingança. Quais são os sentimentos que têm nos contaminado, hein? O que tem contaminado o teu coração, que você deixou entrar como uma sementinha e aquilo cresceu?
vingança? Foi inveja? É um sentimento de tristeza? A tristeza parece uma coisa tão triste, mas a tristeza, ela vai crescendo, ela se torna uma enfermidade, uma depressão, que leva até um suicídio. O que tem entrado no nosso coração, que tem tirado a inteireza de Deus sobre o nosso coração? Que sentimento é esse do medo? Você tem medo? Você tem medo das coisas novas que vão acontecer na tua vida? Você tem medo das coisas que ficaram para trás, que elas retornem hoje? Qual é o medo que você está passando? Por que você está dentro dessa caverna, hein? Se trancou aí porque o sentimento do medo te prendeu aí. Você está com medo desse emprego novo? Você está com medo dessa faculdade que você vai enfrentar, esse curso? Você está com medo de contar a verdade para a sua família? Qual é o teu medo? Você está com medo de encarar o médico e saber o diagnóstico que ele tem para te dar? Qual é o medo que tem te aprisionado? Você está com medo do teu futuro? Nossa, vemos aí tantas coisas, ouvimos tantas coisas sobre nação, sobre política, e você está com medo? É esse medo do futuro que vai ser da minha vida? Você está com medo de perder seu emprego, de não ter dinheiro, de não poder comer? Qual é o teu medo? Você tem que reconhecer o sentimento que está aí no teu coração, está pequenininho, mas Deus manda dizer que se você não identificar esse sentimento, ele vai crescer, e quando ele crescer, ele acaba com o teu coração. Na palavra de Deus, nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 4, o primeiro assassinato da Bíblia. Caim mata Abel. Mas, meu Deus, não tinha nem violência naquela época. Como é que aconteceu esse assassinato? E da maneira que foi, eles vão fazer oferendas a Deus, oferecer sacrifícios. E Abel pega lá o seu novilho, o seu cordeiro, e vai lá todo feliz oferecer para o Senhor. E Caim vai lá da sua agricultura, pega os seus frutos e vai oferecer. E Deus não aceita o de Caim, mas aceita o de Abel. Por quê? Por que houve uma reprovação ali no sacrifício de Caim? Porque Deus já tinha identificado uma contaminação no coração dele. Já tinha uma contaminação no coração de Caim. E eu vou te dizer que contaminação era essa. Era a inveja, era o ciúme. Talvez o irmão dele fosse um queridinho. Tudo que fazia era elogiado pelo seu pai, por Adão, por Eva, pelos outros irmãos. E talvez não elogiassem ele. Ele já carregava um sentimento de inveja, de ciúme sobre o seu irmão. Aquilo não aconteceu porque ele foi reprovado na oferta e o irmão foi assim. Não, aquilo já estava dentro dele já. Trabalhando, pegando, contaminando aquele coração. Até que chega um ponto que o coração dele está dominado por esse sentimento e ele vai ali e mata o seu irmão, a quem ele amava. Você vai deixar que isso cresça no seu coração? Isso aí pode levar a um assassinato. Você pode matar, não fisicamente, matar talvez verbalmente, com uma palavra, matar com um pensamento, uma pessoa que você ama, porque você deixou aquilo crescer dentro de você. E Deus me fala aqui agora que muitas pessoas, elas não identificam, está lá dentro, está escondido, mas ela não identifica. E Deus manda te dizer: ore ao Senhor e peça para que Ele examine o teu coração e te revele se há algum sentimento ali que desagrada a Ele, para que esse sentimento não cresça,
para que esse sentimento não cresça e não traga morte, e não traga assassinatos, principalmente de quem você ama. Não vamos brincar com o nosso coração, não vamos entregar o nosso coração, vamos proteger o nosso coração. E quando eu olho para a inteireza do coração, eu me lembro muito da palavra de Deus quando fala da viúva pobre, lá de Marcos capítulo 12. Um exemplo que a gente vê de uma pessoa que verdadeiramente entregou o coração dela 100% a Deus. Porque lá em Marcos capítulo 12 fala sobre a oferta e diz que os ricos entregavam muita quantidade ali, já colocavam ali no saquinho da oferta, no gasofilaço, entregavam aquele envelope cheio de dinheiro. Mas era cheio por quê? Porque eles tinham muito dinheiro e eles estavam dando aquilo que sobrava. Aquela mulher só deu 2 moedinhas e deu tudo. Ela não deu a sobra, ela deu tudo. Porque não tinha sentimento de avareza no coração dela. A avareza não dominava o coração dela. Ela queria dar o melhor ao Deus dela. Ela não estava preocupada se amanhã ela não ia ter nada, se ela não ia ter dinheiro para ir embora para casa, pegar o metrô, pegar o BRT. Ela não estava nem preocupada com isso. Ela queria ofertar ao Senhor. Agora, os ricos estavam cheios de sentimento de avareza, de egoísmo, de só pensar em si mesmo, de não querer repartir o que tinham, mas dar da sobra para que não lhe faltasse, porque tinham medo de faltar. Eram gananciosos, sentimentos de avareza, sentimentos de egoísmo, sentimentos de ganância. Aqueles homens tinham, e Deus rejeitava. Deus não aceitava aquelas ofertas, embora tivesse muita quantidade ali de dinheiro. Viu, irmão José Carlos? Muita quantidade de dinheiro. Mas Deus rejeitava, porque o coração estava todo contaminado. Deus não aceita, Deus não compactua com o mal. Quando a gente for ofertar, examina o teu coração. Examina o teu coração, porque se ele estiver contaminado, Deus não vai aceitar. Por isso que quando nós começamos o culto, nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque Deus tem que aceitar o nosso culto. Aqueles homens estavam cheios de sentimentos que para Deus eram sentimentos que matavam. O amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro mata. O amor, nós precisamos do dinheiro na terra, precisamos. É bom ter um bom salário, ter um conforto, um carro, é muito bom. Mas a partir do momento que você começa a idolatrar o teu dinheiro, a não querer saber viver sem o dinheiro, já passou a ser uma contaminação e vai te levar à morte. Porque a gente vê vários casos de pessoas abastecidas, ricas, e surge uma doença e o dinheiro não compra nem a cura. Nós temos que amar o nosso Deus. É Ele que nos criou. E é Ele que vai nos levar nessa terra a hora que Ele achar que a gente tem que ir. A hora que Ele achar que a gente tem que ir. Irmãos, eu também não posso deixar de falar quando se fala em inteireza, em entrega de coração. Eu não posso deixar de falar da igreja primitiva. Por isso que a gente fala muito da igreja. Volta ao início de tudo. Volta à prática das boas obras. Volta ao primeiro amor. O primeiro amor já se foi na tua vida. Você já é de Jesus há muito tempo, há muitos anos. E lá no início, quando você levantou sua mão para Jesus, você vivia como a igreja primitiva. Você repartia tudo que você tinha. Você saía para compartilhar a mensagem do Evangelho. Aonde você estava, você pensava no próximo que não conhecia Jesus. E hoje em dia, você já é um cristão maduro. Já está há tempos na casa do Senhor. E isso não mexe mais com o teu coração. Você passa por um mendigo
mendigo na rua e não toca mais o teu coração de você parar e orar e dar uma palavra. Não toca mais no teu coração você vê os hospitais cheios e você não se dispor um dia para ir lá orar pelos enfermos. A igreja primitiva, quando Jesus morreu e depois ele ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui com os discípulos. Depois ele ascendeu, ele foi lá para os céus e os discípulos iniciaram a igreja aqui na terra. E diz a palavra de Deus em Atos 2 que eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Veio um vento impetuoso onde os discípulos pregavam, Pedro pregando o evangelho do arrependimento, pregando Cristo. Veio um vento impetuoso, sopra naquele lugar, e aqueles homens que pregavam, eles começam a falar línguas diferentes, porque naquela multidão haviam judeus de várias partes, judeus que falavam várias línguas, idiomas. E Deus veio com um sobrenatural, que os discípulos pregando, eles falavam nas línguas de diferentes nações, diferentes idiomas. E eles ficavam: o que está acontecendo? Eu estou entendendo a pregação na minha língua. Eu também estou entendendo, eu sou lá de Creta, eu estou entendendo no meu idioma. Eu sou da Grécia, eu também estou entendendo no meu idioma. O poder do Espírito Santo veio sobre aquele lugar, encheu aquele lugar. Diz a palavra de Deus em Atos 2 que foram mais de 3.000 batizados só naquele dia. Só naquele dia, porque eles estavam no primeiro amor, eles estavam querendo Deus, e Deus se manifesta quando o povo dele almeja pelo Senhor. Então eu te falei a história de Amazias, que era reto, mas só que ele não tinha dado o coração dele todo para Deus. E depois vem o filho dele, o rei Uzias. No capítulo 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar sobre o reinado do rei Uzias. E o rei Uzias foi o rei, filho do rei Amazias. E diz a palavra do Senhor que o rei Uzias, ele queria Deus, apesar dele ser novinho em idade, ele queria estar perto do sacerdote, porque ele queria estar em prontidão em saber sobre Deus. Esse versículo aí sobre o Uzias está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Eu posso ler para os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 26, vamos ler o versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. Versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus. É isso que eu quero que os irmãos fiquem atentos. Versículo 5: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O rei Uzias, Jonatas, ele tinha 16 anos, você tem 19, ele tinha 16. Ele colou no sacerdote Zacarias. Por quê? Porque ele sabia que Zacarias tinha a visão de Deus e tinha um entendimento. Por isso que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, que a gente tem que andar no Espírito, mas andar na interpretação. A gente tem que ter um discernimento. E esse rei tão novo, 16 anos de idade, ele grudou no Zacarias, porque ele sabia que ali tinha o conhecimento, tinha o entendimento, tinha a interpretação do que Deus queria fazer com aquela nação. E diz a palavra de Deus ali no versículo 5, que ele se apegou
eu quero te dizer, busca o Senhor. Busca o Senhor com todas as tuas forças. Buscai e achareis. Aonde está Deus, pastora? Aonde Deus está? Ele está no esconderijo do Altíssimo. Vá descobrir Deus. Vá atrás de Deus. Vai para a cobertura de Deus. Encontre Deus. Eleva os meus olhos para os montes, e é de lá que vem o meu socorro. Deus pode estar nas alturas, nas profundezas. Ele está no esconderijo. Você tem que encontrar. Descubra Deus. Descubra Deus. Não tem fórmula para descobrir. Não tem um endereço. Não tem mapa. É um esconderijo. Mas Ele está ali te esperando. E vai encontrar aqueles que os buscarem. Se você buscar de todo o teu coração, você encontra Deus. Ele vai te trazendo, como se fosse um imã, vai te atraindo até o esconderijo dele. E quando você chegar ali, você se depara com a sombra do Altíssimo. E é tão bom você estar debaixo da sombra do Altíssimo. Aquele calor, e de repente você chega numa sombra. Que frescura, que coisa gostosa. Você chegou na presença de Deus. Você descobriu aonde Deus está. E por Uzias, ele ter buscado a Deus de todo o coração, ele encontrou. Diz nesse capítulo 26, você pode ler na sua casa o capítulo todo, e você vai ver o que esse rei fez. Esse rei, ele tinha prontidão em buscar Deus. Ele tinha necessidade em buscar Deus. Ele queria Deus. Ele queria chegar no esconderijo do Altíssimo. E ele chega. E vou dizer uma coisa. Além esse rei, ele ser reto, ele ter inteireza no coração dele, ele ter prontidão em buscar a Deus, ele pensava no outro. Ele não pensava só nele. Ele pensava no povo a quem ele conduzia, a quem ele era o rei. Ele pensava em todos. Você tem pensado no povo que está perto de você? Você tem pensado no teu próximo? Aquele rei pensava. E aquele rei pensava tanto que Deus usou ele para ele ser um engenheiro. Diz aqui no capítulo 26, rei Uzias foi engenheiro. Ele projetou armamentos de guerra. Jonatas, armamentos de guerra. Sabe aquelas catapultas que lançavam pedras gigantescas? Ele inventou aquilo. Inventou várias armas. Aquela que igual Davi, né, fazia a funda. Vários armamentos de guerra. Porque ele pensava no reino, ele pensava no povo, ele queria proteger o povo. Então ele criou tanto a ofensiva quanto a defensiva. Diz que o exército do rei Uzias era um exército imponente. Rei Uzias não tinha medo quando dizia que os filisteus vinham atacar. Ele quem? Os filisteus? Então nós vamos encarar. Todo mundo sabe da fama do exército dos filisteus, cheio de gigantes. Mas ele não tinha medo, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha chegado no esconderijo do Altíssimo, porque ele descansava na sombra do Onipotente, porque ele era renovado. Ele sabia quem era o Deus que guardava ele, um Deus que o encheu de sabedoria, para ele fazer tudo o que ele fez, projetar. Jonas, você pode colocar aí, quer ver aonde diz que ele foi engenheiro? 2 Crônica 26, capítulo 15. Diz assim: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Fez projetos, ele era projetista de armamento de guerra, porque a visão dele era proteger não só ele, mas proteger o povo dele. E nós temos nos preocupados em proteger o nosso próximo. A guerra está aí, foi aquela palavra, estamos em guerra. E nós temos que ter o equipamento de ataque e de defesa. Nós temos. Você tem pensado nisso para proteger o teu próximo, proteger o teu familiar, proteger o teu irmão em Cristo, proteger o teu amigo?
rei Uzias pensava nisso. Ele pensava no próximo. Por isso que o reino dele foi próspero. E ele se fez conhecido, se fez forte. Porque ele teve prontidão e ele teve inteireza de coração. E é isso que Deus quer da minha e da tua vida. É por isso que Ele nos trouxe até aqui. Foi difícil chegar até aqui hoje, foi. Mas porque Ele tinha essa palavra para você, Ele te trouxe. Ele abriu o mar vermelho para você passar, para você chegar até aqui. Porque Ele não quer que o teu coração seja parcial. Ele quer que o teu coração seja integral. E eu vou te dar um exemplo. Lá em Atos capítulo 5, vai falar sobre um casal que vivia no meio da igreja primitiva. Aquele casal foi convertido junto com os outros a Cristo. Eram cristãos ali. Esse casal era chamado Ananias e Safira. Eles viviam ali. Olha, quer ver como é que eles viviam? Jonatas, abre aí. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Olha como é que era a vida dos novos cristãos. Atos capítulo 5. Atos 4:32. Diz assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira, era um coração e uma alma e uma multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, eles vendiam e traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam nos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe em preço e depositou nos pés dos apóstolos. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, cheio do temor de Deus, homem das consolações. Eu acho lindo quando a Bíblia fala desse homem de Barnabé. E aqui dá por que ele é reconhecido como homem bom e piedoso, cheio de consolação. Por quê? Ele vendeu tudo que ele tinha e foi lá e depositou. Irmãos, vendeu tudo. Vendeu a casa, vendeu os bens, foi lá e entregou tudo nos pés dos discípulos. Porque esse era o estilo de vida dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, repartir tudo. Aí, no capítulo 5, vai te dar um contra-exemplo de Barnabé. Enquanto Barnabé foi lá e deu tudo, Barnabé tinha inteireza do coração. Veio um casal da mesma comunidade de Barnabé, chamado Ananias e Safira, fez a mesma coisa que Barnabé. Ué, pastora, por que eles fizeram a mesma coisa de Barnabé se eles não estavam com inteireza no coração? Porque talvez eles fossem influenciados. Sabe aquela história? Tá todo mundo dando, eu vou dar também. Mas só que eles não estavam com inteireza no coração. Não estavam. O coração deles estava voltado para o dinheiro, para mamão, para ganância. O que vai sobrar para mim? Qual é a minha parte nisso? E aí eles vendem a propriedade e não entregam tudo. E essa atitude de não entregar tudo mostra que Ananias e Safira não tinha entregue inteiramente o coração deles. Não tinha. O coração deles estava com uma contaminação muito grande.
grande, um sentimento de ganância, de amor ao dinheiro muito grande, que os fizeram esconder a verdade. E o primeiro a morrer foi o marido, Ananias. Chega lá perante os discípulos, e os discípulos: mas você vendeu, você entregou tudo? Entreguei tudo, está tudo aqui. E na mesma hora cai lá fogo do céu e consome Ananias. 3 horas depois chega a esposa, e ela mente do mesmo jeito e é morta também. Olha, meu querido, minha querida, não entrega parte do teu coração, não. Entrega teu coração todo. Entrega teu coração todo inteiramente ao Senhor e toma conta dele, para que não entre nenhuma semente do mal, nenhum sentimento do mal, e tire a integridade toda do teu coração. Você pensa que o teu coração está todo nas mãos de Deus, e quando você vai ver, ele está tomado de tanta contaminação que Deus já não controla mais o teu coração. Está um coração parcial. Isso pode levar até a tua morte. Nós já vimos que leva a morte de pessoas que estão perto da gente, e pode levar a tua própria morte. O que isso quer dizer, levar a tua própria morte? Você perde a tua salvação. Quando morre alguém perto da gente, a gente ainda tem a oportunidade de ver e se consertar. Agora, quando a morte vem para nós mesmos, não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Não tem mais oportunidade. Os irmãos sentem como é sério, como a gente não pode brincar com o nosso coração. O nosso coração é nosso tesouro, é nossa herança. É tudo. Nós não podemos brincar e deixar ele largado, desprotegido. Senão os sentimentos vêm e contaminam e roubam o governo de Deus. E o Senhor, nesta noite, Ele manda te perguntar: como está o teu coração? Abaixa a tua cabeça agora, fecha os seus olhos. Tenta olhar para o teu coração agora. É você e Deus. É você e o Espírito Santo agora. Tente olhar para o teu coração. Tenta. O que você está vendo? Você vê um órgão vermelho se movimentando, batendo? É isso que você vê? Ou você consegue ver uma terra? Ao invés de um coração, você identifica uma terra. Como está essa terra? Essa terra, ela consegue ter semeaduras? Ou essa terra está ressequida, está rachada? Ou então essa terra, ela consegue ter um pouco de vegetação, mas só um pouco. Você olha ao redor, está tudo seco, mas ali naquela parte tem uma vegetação. A luz começa a acender. Se você consegue ver uma vegetação, mas você também consegue ver um solo rochoso, é uma luz vermelha, o teu coração está correndo risco. Ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Ele pode ter um AVC. Ele pode ter um infarto fulminante, um derrame. Vai olhando para o teu coração. Vai olhando para o teu coração. Examina o teu coração. Olha, vê se a terra está fofa. A terra consegue estar fofa. A terra do seu coração, ela está irrigada. Ela está molhada. A terra do seu coração. Você acha, às vezes a terra do teu coração, ela não tem vegetação, mas ela está fofa, ela está irrigada, ela está pronta para ganhar sementes. E essas sementes você olha e sabe que vão cair ali e vai crescer, e vai florescer, e vai frutificar. Aleluia, mas está faltando ainda alguma coisa. Cadê as sementes, hein? Aonde está as sementes? O Senhor fala: vem buscar as sementes,
estão aqui comigo. Você quer sair daqui cheio de semente hoje para chegar e jogar na terra do teu coração, porque você sabe que a terra está molhada, está hidratada, está fofa, está prontinho para receber as sementes. E o Senhor manda: vem me buscar. A semente está no esconderijo do Altíssimo. Bate, bate, que eu vou abrir a porta para você. Me chama que eu vou chegar até você. Me busca e tu vai encontrar. Eu vou te dar a semente. Pede para mim que eu vou te dar. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Eu estou aqui com um saco de semente para entregar nas tuas mãos. Se você crê nessa palavra, se você está crendo nesta palavra, se o teu coração está como uma terra seca e cheia de rachaduras, ou se o seu coração está hidratado com terra fofa, mas você está precisando da semente, agora você vai pedir ao Senhor: Senhor, hidrata o meu coração, irriga meu coração. Eu quero molhar a terra do meu coração. Eu quero afofar. Você tem que fofar. Os que estão com a terra seca, tem que afofar, tem que pegar aquele instrumento ali e começar, o ancinho começar a afofar essa terra. Peça ao Senhor o ancinho para você afofar essa terra. Peça água para você hidratar. E vocês que já estão com a terra molhada, fofa, só esperando a semente são os dons que o Senhor quer te dar. Peça a Ele já está com um saco pronto de dons para te dar, para você jogar aí na tua terra e você florescer e frutificar. Vai crendo aí, meu irmão, vai pedindo aí, minha irmã, e nós vamos orar agora. Fecha teus olhos, pensa em Deus, pensa na terra do teu coração. Olha a presença de Deus fluindo neste lugar. Tem anjo do Senhor querendo descer aqui e entregar nas mãos sacolas de semente, sacolas cheias de dons. Tem anjo do Senhor querendo descer neste lugar e entregar vasilhas de água para hidratar a terra, querendo entregar ancinho para poder afofar a terra. Os anjos estão querendo descer. Chama por ele, pede por ele, ele vai descer, vai entregar na tua mão. Se você crê nessa palavra, você só levanta a tua mão numa atitude: eu recebo, Senhor, eu recebo o saquinho com as sementes, eu recebo os dons para minha vida, eu recebo o ancinho, eu recebo a água para hidratar. Deus, em nome de Jesus, eu não estou vendo, Senhor, quem é que está com as mãos erguidas, mas tu está contemplando do alto dos céus e tu sabe agora o que precisa. Vai entregando, anjos do Senhor, rasga o céu agora, começa a descer agora, descendo aqui na região celeste, descendo aqui na nossa terra agora, descendo aqui nesse terraço, descendo aqui nessa igreja, descendo na vida de cada um que está ouvindo essa pregação, está com as suas mãos estendidas e falando: eu quero, Senhor, me dá essa semente, me dá esse dom, me dá essa água, me dá esse ancinho, eu quero, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fecha a tua mão agora. Fecha a tua mão e traz ela até o teu coração. E guarda o presente que o Senhor te deu essa noite do teu coração. E você já começa a usar ele em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada. Obrigada pela palavra que foi pregada. Obrigada, Senhor, porque tu se manifestou aqui. Obrigada porque tu falou nesse lugar. Obrigada, Senhor. Oh Deus, não somos dignos, Senhor, de falarmos contigo, mas é o teu amor, é a tua graça. E tu, Senhor, fica conosco, recebe o nosso culto. Muito obrigada, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada por essas horas que passamos aqui juntos, Senhor. Obrigada por tudo que tu fez neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Acharei descanso em teu amor, pois eu sei